Você já se sentiu pequeno demais para ser usado por Deus? Já olhou para os seus erros e pensou, não sou digno. Não sou capaz. Deus não pode me escolher? Essa é a história de um homem que pensava exatamente assim. Um pescador simples. Impulsivo. Falho. Medroso. Mas foi justamente esse homem que o próprio Jesus chamou de pedra. Um homem que negou Cristo 3 vezes. E ainda assim foi escolhido para ser um dos pilares da igreja. Essa história não é apenas sobre Pedro. É sobre você. Sobre todos aqueles que tropeçam, mas se levantam com fé. Sobre os que erram, mas são alcançados pela graça. Sobre os que têm medo, mas decidem caminhar sobre as águas, mesmo afundando no meio do caminho. Pedro não nasceu um apóstolo. Ele foi moldado no fogo da dúvida, da vergonha, da renúncia, e por fim, da coragem. Sim, coragem. Coragem para pregar quando ninguém queria ouvir. Coragem para amar quando o ódio rodeava. Coragem para morrer pelo mesmo Cristo que um dia negou. Pedro é a prova de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E talvez, neste exato momento, você esteja ouvindo isso não por acaso. Talvez Deus esteja querendo te lembrar que Ele ainda chama os imperfeitos. Ainda chama os que choram, os que erram, os que gritam em silêncio. Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. A resposta dele é a mesma que foi para Pedro: segue-me. Você está pronto para mergulhar nessa jornada? Está pronto para entender por que Pedro foi chamado de apóstolo de Cristo? Então venha comigo. E lembre-se, Deus não está procurando os perfeitos. Ele está procurando os disponíveis. Se gostou desse começo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comente aqui embaixo o que achou dessa história. E fique até o final do vídeo, porque teremos uma oração poderosa que pode transformar o seu dia. O tempo era de opressão. O Império Romano dominava com rigidez, espalhando medo e submissão por entre os povos conquistados. Entre eles, os judeus, povo escolhido, mas que agora caminhava sob o peso da espera e do silêncio divino. O Messias prometido ainda não havia vindo, e muitos começavam a duvidar se ele viria. Nas margens do mar da Galileia, entre o cheiro forte de peixe e o som rítmico das ondas, vivia um homem chamado Simão. Era um pescador como tantos outros. Um trabalhador comum, de mãos firmes e grossas, calejadas pelos anos segurando redes. Seu rosto era marcado pelo sol e pelo sal, sua alma era simples, mas carregava perguntas que nem ele sabia colocar em palavras. Simão era casado, tinha responsabilidades, contas a pagar, cansaços a suportar. A vida era dura, mas previsível. Seu irmão, André, já demonstrava curiosidade por um pregador que estava ganhando notoriedade, Jesus de Nazaré, o carpinteiro que falava como nenhum outro homem. Ele dizia que o reino de Deus estava próximo, que os cativos seriam libertos, que os humildes herdariam a terra. Simão ouvia, mas com ceticismo. Não era de sonhos. Era de fatos, de redes rasgadas e peixes escassos. Até que, certo dia, enquanto lavava suas redes após uma noite inteira sem pegar nada, um homem se aproximou. A multidão o seguia, mas ele se dirigiu diretamente a Simão, pedindo para entrar em seu barco e afastar-se um pouco da margem. Simão atendeu. Do barco, aquele homem, Jesus, falou ao povo. Suas palavras não eram comuns. Tocavam fundo. Era como se falasse direto à alma, com autoridade e misericórdia ao mesmo tempo. Quando terminou, voltou-se novamente a Simão e disse: lança as redes ao mar. Simão hesitou. Ele conhecia aquelas águas. Sabia que estavam vazias. Mas algo o impeliu a obedecer. E ao lançar as redes, viu o impossível acontecer. Peixes começaram a surgir em abundância, tanto que as redes ameaçavam romper. Precisaram de ajuda para puxar tudo. Simão caiu de joelhos diante daquele homem e declarou: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mas Jesus olhou dentro dos olhos dele e respondeu: não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. E naquele instante, tudo mudou. Simão deixaria as redes, a estabilidade, a rotina. Caminharia com o Cristo. E seu nome deixaria de ser apenas Simão. Ele seria chamado Pedro, a pedra. Pedro passou a andar com Jesus desde aquele dia à beira-mar. Abandonou as redes, o barco, e até a segurança de uma vida previsível. Agora, caminhava com o Mestre. Presenciou milagres que desafiavam a lógica, cegos vendo, leprosos sendo purificados, mortos voltando à vida.
Mas, mais do que os sinais, era o olhar de Jesus que o marcava. Um olhar que conhecia sua alma. Mesmo assim, Pedro era impulsivo, intenso, falava demais, agia antes de pensar, e muitas vezes dizia o que ninguém tinha coragem de dizer. Quando Jesus perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?", foi Pedro quem respondeu com firmeza: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Naquele momento, Jesus o abençoou dizendo: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Uma promessa, uma missão, um destino. Mas Pedro não compreendia totalmente o que isso significava. Ainda não. Ele queria lutar por Jesus. Achava que o reino seria construído com espadas, não com cruzes. Quando os soldados vieram prender Jesus no Getsêmani, foi Pedro quem puxou a espada e cortou a orelha de um deles. Mas Jesus o repreendeu: "Guarda a tua espada. Quem vive pela espada, morrerá por ela." Foi uma ferida profunda na fé de Pedro. Como proteger o mestre sem força? Como aceitar que aquele que curava e ressuscitava permitiria ser preso? Naquela mesma noite, antes de serem dispersos, Jesus o alertou: "Pedro, esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes." Pedro se revoltou. Jurou que jamais faria isso. Que morreria por ele, se fosse necessário. Mas as horas seguintes seriam a mais amarga prova de sua vida. Jesus foi levado, julgado, humilhado. E Pedro o seguiu de longe. Na escuridão da madrugada, próximo ao fogo, alguém o reconheceu. "Você estava com ele." Pedro, tomado pelo medo, negou: "Não conheço esse homem." Mais uma vez, foi confrontado. E novamente negou. Na terceira vez, gritou desesperado: "Não sei de quem vocês estão falando." E então, o galo cantou. Pedro sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Virou-se, e viu Jesus sendo levado, mas com os olhos fixos nele. Aquele olhar. Um olhar que não acusava, mas doía mais que 1000 palavras. Pedro saiu correndo. Chorou amargamente. Foi naquele choro que ele começou a ser moldado. Não pela força, mas pela rendição. Ali, o pescador de homens enfrentou o seu maior naufrágio, afundou no mar da culpa. Mas o que ele ainda não sabia, é que Cristo ainda o veria como a pedra. Mesmo quebrado. Mesmo falho. Porque Deus não constrói com um ouro polido. Ele edifica com corações despedaçados. O silêncio de Pedro após negar o Mestre foi o mais ensurdecedor de sua vida. Ele desapareceu nas sombras, carregando o peso de sua traição como uma âncora presa à alma. Os dias seguintes foram sombrios. Jesus havia sido crucificado, morto, enterrado. A esperança se partiu junto com o véu do templo. Pedro não estava no Calvário. Não teve coragem de ver o fim. Aquele que jurara fidelidade até a morte, havia fugido. Negado. Abandonado. Mas Deus não termina histórias com vírgulas humanas. No terceiro dia, a pedra foi removida. E a vida venceu a morte. Jesus ressuscitou. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Maria Madalena correu ao túmulo vazio. O anjo a esperava com uma mensagem clara. "Ide, dizei aos discípulos, e a Pedro." Sim. Ele mencionou Pedro. Separadamente. Especificamente. Como quem diz: "Eu sei que ele caiu, mas ainda o chamo pelo nome." Pedro correu até o túmulo. Encontrou apenas os lençóis. O corpo não estava mais lá. A esperança, no entanto, começava a pulsar novamente. Poucos dias depois, Pedro voltou ao lugar onde tudo começou, o mar da Galileia. Ele e os outros discípulos estavam no barco, tentando pescar. A madrugada passou, e nada. Exatamente como antes. Ao amanhecer, ouviram uma voz vinda da margem: "Lançai a rede à direita do barco." Lançaram. E, como da primeira vez, a rede se encheu até quase romper. João foi o primeiro a reconhecer: "É o Senhor." Pedro não hesitou. Saltou na água. Nadou até a margem, desesperado. Não podia esperar mais. Ali, na praia, Jesus os aguardava com pão e peixe assado. Mas havia algo que ainda precisava ser resolvido. Entre a fumaça da brasa, ecoava o momento da negação. A fogueira, o galo, o olhar. Jesus olhou para Pedro e perguntou: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro, com a voz embargada, respondeu: "Sim, Senhor. Tu sabes que te amo." Jesus repetiu. 3 vezes. 3 perguntas. 3 respostas. 3 curas.
Cada uma restauração daquelas negações. Cada um lembrete de que o amor de Deus não é condicionado pelos nossos erros, mas renovado pela nossa entrega. No final, Jesus declarou: apacenta as minhas ovelhas. Pedro não era mais o mesmo. Ali, diante da mesma praia onde tudo começou, ele não era mais só o pescador impulsivo. Era agora o homem restaurado, o líder reerguido, o apóstolo forjado nas lágrimas. O clímax da vida de Pedro não foi sua traição. Foi o perdão que recebeu mesmo após falhar. Foi ser olhado com amor por aquele que ele negou. E isso o transformou para sempre. A partir daquele reencontro com Cristo na praia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Não era mais apenas o discípulo, nem apenas o restaurado. Ele era agora o líder dos apóstolos, a pedra sobre a qual Cristo começaria a edificar a igreja. O medo que antes o paralisava deu lugar à ousadia. Na manhã de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como línguas de fogo, foi Pedro quem se levantou. Foi ele quem falou à multidão, com voz firme e coração inflamado: este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o ressuscitou, e disto somos todos testemunhas. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas se converteram. Pedro agora pregava sem medo. Curava em nome de Jesus. Enfrentava prisões, açoites, ameaças. Mas não recuava mais. O mesmo que negara o mestre por medo de uma criada, agora enfrentava reis e sacerdotes sem vacilar. Ele foi preso diversas vezes, mas as prisões não o calavam. Milagrosamente liberto por anjos, ele continuava a anunciar as boas novas. Pedro viu milagres maiores do que jamais imaginou. Viu paralíticos andarem. Viu mortos ressuscitarem. Viu gentios se renderem ao Cristo que antes achavam estranho. Viu o Evangelho ultrapassar as fronteiras de Jerusalém. Mas também viu amigos sendo mortos. Estevão apedrejado. Tiago decapitado. Viu a perseguição crescer como um incêndio incontrolável. Mesmo assim, ele permaneceu. Pedro liderou, ensinou, escreveu. Suas cartas encorajaram cristãos perseguidos e dispersos, dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Ele sabia o que era ser atacado. Sabia o que era quase ser vencido. Mas também sabia o que era ser sustentado por uma mão que não o deixou afundar. No fim da sua vida, já idoso, Pedro foi capturado por ordem de Nero, imperador romano. Condenado à morte por crucificação. Mas ele fez um último pedido: que não fosse crucificado como seu senhor. Não sou digno de morrer como ele morreu. Então, o amarraram de cabeça para baixo. E ali, de cabeça baixa, Pedro olhou para a terra e lembrou-se do céu. Lembrou-se da praia. Da fogueira. Do olhar de Cristo. Do chamado que mudou sua história. E morreu como viveu, com fé. Pedro não foi perfeito, mas foi fiel até o fim. E isso foi o suficiente para torná-lo um apóstolo de Cristo. A vida de Pedro é um espelho para todos nós. Quem nunca teve medo? Quem nunca falhou, negou, duvidou, afundou? Pedro representa cada um que já olhou para si e achou que não era digno. Cada um que já sentiu vergonha de si mesmo, que já pensou em desistir, que já acreditou que Deus não poderia mais usá-lo. Mas o céu tem uma forma diferente de escrever histórias. Deus viu em Pedro o que ninguém via, nem o próprio Pedro. E da mesma forma, ele olha para você. Não como você é agora, mas como pode se tornar nas mãos dele. Pedro foi moldado nas lágrimas da culpa e forjado no fogo do Espírito Santo. E assim também somos nós. Ninguém nasce pronto. Mas todo aquele que diz sim ao chamado de Cristo começa uma jornada de transformação. Uma caminhada onde cair faz parte. Mas levantar com fé é o que nos define. Pedro foi chamado de pedra. Não porque era duro, frio ou inabalável. Mas porque, mesmo rachado, ele permaneceu firme. Mesmo quebrado, ele não se despedaçou. Mesmo traindo, ele voltou. E isso foi suficiente para Deus cumprir tudo o que havia prometido. Então, se você sente que falhou, que já negou sua fé, que se afastou, saiba de uma coisa. Jesus ainda chama você pelo nome. Ainda prepara um reencontro à beira da sua dor. Ainda tem um chamado que ecoa. Segue-me. Pedro seguiu. E se tornou um dos maiores pilares da fé cristã. Agora, é sua vez. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Sua interação nos ajuda a continuar contando essas histórias que edificam vidas.
E fique agora com uma oração poderosa inspirada na jornada de Pedro. Ela pode ser a restauração que sua alma precisa hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração quebrantado, como Pedro naquela noite em que Te negou. Porque, muitas vezes, eu também já falhei. Já temi. Já me calei quando devia Te confessar. Já me afastei quando devia me aproximar. Mas assim como o Senhor olhou para Pedro com amor, eu creio que o Teu olhar está sobre mim agora. Um olhar que não acusa, mas cura. Que não julga, mas transforma. Pai, eu Te peço, restaure em mim aquilo que o medo destruiu. Renove em mim a coragem que foi sufocada pela vergonha. Tira o peso das minhas quedas e me ensina a levantar com fé, como Pedro fez. Tu não escolheste os perfeitos. Escolheste os disponíveis. Tu não usaste apenas os santos, mas também os quebrados, como Davi, como Moisés, como Pedro. E por isso, eu Te entrego o meu coração imperfeito, porque sei que, nas Tuas mãos, até o vaso rachado pode carregar o Teu poder. Senhor Jesus, me chama de volta para a beira do Teu mar. Fala comigo como falaste com Pedro naquela manhã fria, depois da negação. Pergunta-me, mesmo sabendo a resposta. Tu me amas? E mesmo com a voz embargada, mesmo com lágrimas nos olhos, que eu possa Te responder. Sim, Senhor. Tu sabes que eu Te amo. E que, ao ouvir minha resposta, Tu restaures o meu chamado. Que Tu reacendas em mim o propósito. Que me capacites para apacentar, para servir, para seguir-Te até o fim. Senhor, que o Teu Espírito Santo me fortaleça como fortaleceu Pedro naquele dia em que ele se levantou em Pentecostes. Que eu também me levante. Que eu também fale com ousadia. Que eu também seja usado por Ti, mesmo com marcas, mesmo com falhas, mesmo com história. E se um dia eu for tentado a desistir, a fugir, a me esconder no meio das sombras, que eu me lembre daquele olhar. O Teu olhar. O olhar que me viu antes da queda. E que continuou me vendo depois. Eu Te agradeço, Jesus, porque o Teu amor não depende da minha fidelidade. E mesmo quando eu Te nego com atitudes, Tu me chamas de volta com misericórdia. Hoje eu declaro. Eu volto. Eu me rendo. Eu Te sigo. Como Pedro, eu não quero mais viver em silêncio, nem no medo. Eu quero ser a pedra que sustenta. A voz que anuncia. O servo que Te honra. Em nome de Jesus. Amém.